Já estamos de volta com Hora Geral nesta manhã de terça-feira. Um abraço especial, obrigado pela audiência aos meus amigos da Santa Cecília TV aqui no Hora Geral. Vamos conhecer um pouco mais de esporte? Vamos lá! O triatleta santista Felipe Guedes foi o 20º atleta a completar a grande final do Lifetime Tri-Oceanside, isso na Califórnia. A competição aconteceu domingo e contou com distância olímpica de 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. Felipe finalizou o percurso em 1 hora e 59 minutos e 18 segundos. A prova reuniu grandes nomes do triatlo mundial, inclusive o campeão mundial, o Javier Gomes. Agora o atleta santista irá direcionar os trabalhos rumo à 4ª etapa do Troféu Brasil de Triatlon, que acontece em novembro em Santos. Felipe está na 7ª posição do Troféu Brasil com 331 pontos. Bom, aqui ao meu lado, Emerson Santos. Uma cara de realizado, tranquilo, né? O Emerson, além de secretário de Habitação, você pode até falar, mas Douglas, ele não teve aqui? Teve, mas lógico, com a vitória da presidente Dilma na reeleição e ele como o coordenador do Partido dos Trabalhadores na macro-região, se faz necessário o seu retorno aqui, até para que a gente possa ter esse comprometimento, porque eu comentei na abertura do programa, não sei se você viu, eu sou totalmente contra essa divisão que principalmente as pessoas estão promovendo nas redes sociais. O país é um só, o país ele não ganha com a divisão. E eu vejo na presidente Dilma, após essa reeleição, que ela é o personagem principal dessa transformação, dessa unificação do povo brasileiro. Eu não sei se você, Emerson, tem esse entendimento também e se já houve uma reunião com os militantes do Partido dos Trabalhadores na região, nesse sentido de agregar e não desagregar. Sim, bom dia, Douglas. Bom dia, telespectadores. É evidente que foi uma eleição polarizada, a gente diríamos assim. Eu não sei se eu não também pactuo com a presidenta Dilma no seu discurso inicial, que não houve uma divisão necessariamente. O que houve foi uma polarização entre dois projetos, né? Entre duas propostas que eram diferentes naquele momento no Brasil, neste momento para o Brasil. E foi vitoriosa a tese de que era importante que nós dessemos continuidade ao projeto que estava sendo conduzido. É evidente que não deu tempo ainda para a gente nos reunirmos, né? Porque... Mas deu tempo para comemorar, né? Deu tempo para comemorar, não deu tempo ainda nem para descansar, mas eu acho que foi uma vitória apertada, isso valoriza mais, valoriza para quem foi derrotado e valoriza para quem foi vitorioso nesse processo. O importante agora é a gente trabalhar, temos 4 anos pela frente, é importante que a população pautou questões fundamentais de mudança, né, que a presidente percebeu, teve a sensibilidade de perceber o clamor popular, né, e acreditamos que a gente possa fazer um mandato com certeza melhor do que foi esses 4 primeiros anos. Emerson, o que eu entendo e acredito que a população entenda e o telespectador também, não tenho que esconder do apoio à presidente Dilma na reeleição do prefeito de São Vicente, o prefeito Billy. E aí eu posso dizer que o prefeito Billy saiu vitorioso nesse apoio. Porque quando você apoia, você só não apoia porque a pessoa é simpática, a pessoa é bonita ou bonito. Apoia porque quer ter o reconhecimento no apoio, né, que tenha algo em troca com relação a projetos, uma melhora de condição na cidade. E isso é evidente em qualquer política no mundo. E a gente sabe o quanto que São Vicente, por vários anos, não teve uma atenção devida, por exemplo, com relação ao governo federal. Você acredita que essa relação, reeleição da presidente Dilma e a cidade de São Vicente, leia-se o prefeito Billy, vai ter uma história diferente para a cidade de São Vicente, até porque, além de coordenador do PT na macro-região, você é secretário de Habitação. Não, sem dúvida. Importante destacar que o prefeito Billy, desde o primeiro momento, né, no primeiro turno e agora também no segundo turno, sempre esteve ao lado e defendendo esse projeto, participou ativamente para que nós pudéssemos ser vitoriosos. A nossa votação em São Vicente foi uma votação boa, ficou acima da média do Estado, né? São Vicente teve em torno de 45% dos votos para Dilma. O Aécio foi o vencedor, porque no Estado de São Paulo a média dele foi de 69%. Agora, aqui na Baixada, em especial, a gente teve uma média de 40% dos votos, ficamos à frente
acima da média do estado de São Paulo. Então, o prefeito Bilha, a prefeita Antonieta, o prefeito Orlandini, né, Márcia Rosa, a prefeita Márcia Rosa, Ana Preto, né, tiveram um papel fundamental para que nós alcançássemos esse resultado aqui na Baixada Santista. Agora, Emerson, alguma conversa assim de bastidor, mesmo antes, eu acho que não deu tempo depois da eleição agora de domingo, do prefeito Billy, você já foi na Brasília, o prefeito comenta alguma coisa com você, ele fala, poxa, Emerson, a gente tem que ver lá com a presidente, tem que ver lá com o ministro tal, temos que ir até Brasília. Você vê essa preocupação do prefeito em querer tirar proveito dessa relação junto ao governo federal, visando uma melhoria na qualidade de vida dos vicentinos? Não, sem dúvida. Ontem mesmo estivemos juntos. Ontem tivemos uma reunião na Caixa Econômica, junto com o prefeito. Ontem, segunda? Ontem. Não tivemos folga, né? Não pode parar. Inclusive, a gente, na questão habitacional, aquele empreendimento, que acho que até tu comentou aqui, que fica atrás do centro de convenções ali, que está parada a obra, nós estamos em conversação com o governo federal em migrar ele para o Minha Casa Minha Vida, para que a gente possa dar um melhor acabamento, né, e possamos buscar mais recursos para terminar aqui. Então, a gente já está em encaminhamento isso. Também sentaremos com o governo do estado de São Paulo, houve uma primeira conversa nesse sentido, acreditamos que a gente vai conseguir um resultado positivo para esse empreendimento. E o que foi resolvido ontem nessa reunião com a Caixa? Ontem a gente sentou junto na Caixa para ver qual é o enquadramento, porque o Minha Casa Minha Vida é um empreendimento diferenciado do PAC. Ao nós transformarmos em Minha Casa Minha Vida, primeiro que nós vamos poder dar o melhor acabamento, porque hoje ele é entregue, a gente chama cru, né? Ele não tem revestimento interno nem externo, né? Se nós conseguirmos transformar ele em Minha Casa Minha Vida, nós vamos dar uma melhor qualidade para esse empreendimento. E sem dizer que nós temos um déficit nessa obra que gira em torno de 10 milhões de reais. A prefeitura não tem essa capacidade de investimento, então nós estamos tratando junto ao governo federal e o governo do estado para que nós possamos aportar esse recurso e aí poder finalizar essa obra, que entre os gargalos que nós tínhamos, Douglas, na cidade de São Vicente, o Tancredo Neves, que era uma parceria... Sim, com a Prefeitura de Santos. Com a Prefeitura de Santos, mas iniciou-se desde 2007. A gente conseguiu concretizá-la agora. E também o Primavera Penedo, que era há 12 anos parado. A gente ali conseguiu... em frente ao Charmes, né? Isso, em frente ao Charmes, Sambaiatuba, né? Isso. A gente conseguiu, já está em obra. Então, o último que falta... para que nós possamos resolver dependências passadas é a questão ali do Parque Bitaru, que acreditamos que vamos poder resolver. Nós estamos conversando com o Emerson Santos, ele é secretário de Habitação de São Vicente e também coordenador do Partido dos Trabalhadores na macro-região. Vamos continuar um pouco mais falando sobre o segundo turno das eleições, Emerson. Você, como um militante do Partido dos Trabalhadores, vê a necessidade de uma unificação, de uma união do Partido dos Trabalhadores aqui na região metropolitana da Baixada Santista, já visando as eleições de 2016, que não tem como negar, termina uma eleição, a gente já pensa na próxima eleição. E nós temos hoje a única cidade que o PT tem, a prefeitura, é de Cubatão. Vocês pensam aí em lançar candidatos já na próxima eleição? Existe uma preocupação com relação de um novo PT envolvendo novas figuras do Partido dos Trabalhadores aqui na região, Emerson? Não, sem dúvida. Nós temos um desafio agora, passadas as eleições. É evidente que o PT diminuiu a sua representação a nível de Estado, seja na bancada estadual, federal. Aqui na Baixada, em especial, nós não conseguimos eleger nenhum representante... Nem estadual, nem federal. Isso, local. É evidente que isso nos coloca como uma tarefa, né, repensar o caminho que o PT tem pela frente. De um lado, por outro lado, Douglas, o PT tem feito um esforço na renovação de novos quadros políticos, né? Então, a gente pode destacar em várias cidades lideranças que o próprio Evaldo aqui, o Adilson São Vicente, a Janaína Balares, Praia Grande, o Conrado em Itanhaém, né? O Alfredo, que se elegeu em São Vicente, o Edilson no Guarujá. Então, o PT está com um novo ciclo, né? Nós estamos, diríamos assim, nós estamos
fechamos um ciclo e acredito que estamos iniciando um novo ciclo. Isso vai fazer com que o PT, aliado às lideranças nossas, mesmo a prefeita Márcia Rosa, que hoje é a principal liderança pública nossa, junto com a deputada Thelma, mesmo não sendo reeleita, ela tem um papel fundamental em ajudar a construir esse novo ciclo. Mesmo o nosso ministro da Saúde, é importante a gente ressaltar que o Arthur Quioro hoje exerce o papel de ministro, mas é uma liderança aqui da nossa região, em especial de Santos. Eu tenho ouvido muito que o Quioro vai ser candidato a prefeito na próxima eleição pelo PT. Olha, seria um bom nome. É evidente que o PT... Você não pode dar uma de Tucano, né, Emerson? Você também sabe disso, né? Não, é um bom nome, sem dúvida nenhuma. Mas o PT tem toda a sua... Eu entendi. Todo o processo, né? Todo o seu processo democrático, interno, de conversa, consulta. E mais do que isso, nós estamos dialogar com a sociedade. Né? Sim, concordo. É fundamental. E o PT tem que ter um planejamento, eu acredito que a curto, médio e longo prazo. Né? Em algumas cidades é possível que nós tenhamos candidato, outras cidades talvez a gente converse, né, na nossa aliança, que a gente ajudou a construir aqui na Baixada, enfim. Nós temos um caminho árduo pela frente. Eu acho interessante a postura do PT, citada pelo Emerson, o fato de, se for o caso, me corrija, se for o caso, o PT indicaria o vice, se for o caso, o PT apoiaria um determinado candidato. Ou seja, o PT não vai ficar fora do processo eleitoral. E isso que eu julgo importante. A gente sabe muito bem quantas vezes o próprio ex-presidente Lula tentou chegar ao cargo de presidente com uma chapa pura e não conseguiu. E ele foi: eu consegui, quando começou um leque de alianças em 2002, que teve como até o vice, o saudoso o vice-presidente do PR, eu não estou lembrado o nome dele agora, mas que recentemente veio a falecer. Ou seja, eu acho que isso é importante, que numa composição política os partidos estejam juntos em prol de um projeto. Né? Isso é fundamental. Mas o partido que pensa que vai conseguir fazer tudo sozinho, não consegue, né, Emerson? Sim, sem dúvida. Mas nós temos algumas pautas importantes, né? E a presidenta também já colocou essa pauta. José Alencar. José Alencar. Agora lembrei do vice-presidente, saudoso. Desculpa cortar. Não, que isso. O PT tem algumas pautas, a própria presidenta pautou e o PT vem pautando e vem defendendo isso, que eu acredito que a gente chegou no limite da necessidade, que é a questão da reforma política. Sim. Não é possível que nós tenhamos 30 partidos no Brasil, não é possível que o sistema econômico ainda paute a nossa política. Né? E também, eu acho que essa é uma pauta fundamental. Acredito que a presidenta Dilma deve ser uma das primeiras medidas que devam ser tomadas nesse novo governo, é propor o plebiscito. Eu acho que tem que escutar a população, dialogar com a população, para que nós possamos ver qual modelo de reforma nós queremos. O que não é possível é se manter da forma como está. Você é a favor da unificação das eleições? Bem, eu tenho dúvidas sobre isso. Porque, de alguma forma, quando você, apesar de fazer eleição em 2 anos, mas é também uma forma da população ser ouvida a cada 2 anos. Você aumentará, né, por parte da população, a possibilidade da população questionar ou poder participar do pleito, né, de mostrar sua visão, o seu desejo. E a reeleição, você é favorável? A reeleição, a princípio, sim. Eu não tenho... Porque, assim, eu acho, na minha opinião, que a reforma política, o seu principal tema é a questão do financiamento. Né? Financiamento público. Eu acredito que tem que ser financiamento público. Acredito que é possível até que tenha financiamento, doação, pessoa física, mas não por empresa. Eu acho que sou favorável da lista. Eu acho que essa personalificação da política, principalmente no parlamento, não ajuda. Eu acho que a gente tem que ter uma eleição mais programática e menos personalizada. Então, o voto distrital, eu acho que um modo de voto distrital misto é possível. Né? Agora, enfim, é lógico que isso não é uma situação fácil
ser aprovado, porque tem um conjunto de interesses pautados aí. Mas eu acredito que é fundamental que nós façamos a reforma. Emerson, antes do intervalo, o Uriel Vilas Boas acabou de ligar no 3041-6777 e pergunta qual a perspectiva do movimento sindical estudantil e das mulheres na participação da política da região usando as próximas eleições. Primeiro, um abraço ao Uriel, companheiro que também nos ajudou bastante, participou desse processo de transformação e, enfim. Bem, primeiro que é importante ressaltar, outra coisa, até aproveitar a sua audiência, Douglas, de que a eleição da Dilma nesse segundo turno foi muito em função da participação da população de forma espontânea, né? A gente da militância do PT, mas de pessoas que estão engajadas em movimentos sociais. Nós tivemos pelo Brasil, nesse segundo turno, em especial nessas 2 últimas semanas, manifestações no Brasil inteiro que possibilitaram levar a presidenta Dilma à vitória. E, em função disso, é importante que nós possamos ter um maior diálogo com os movimentos sociais, né? Acredito que nesse primeiro mandato, 4 anos da presidenta Dilma, faltou um pouco estreitar as relações com os movimentos, seja sindical, estudantil. Sim. Por exemplo, a questão do fator previdenciário, que é uma pauta do movimento sindical, da Associação dos Aposentados. A presidenta Dilma não disse como adversário que vai terminar o fator previdenciário, mas disse que iniciará o processo de debate com os sindicatos, com a Associação dos Deputados, para a gente ver qual é a saída que nós vamos poder construir para a questão. Então, são temas que nós vamos precisar dialogar com os movimentos, eles são fundamentais. Em relação às mulheres, o PT já tem, por exemplo, antecipou o PT hoje, no seu cargo de direção, 50, no mínimo, paridade, não tem mais cota, é paridade. Tem paridade de gêneros entre as mulheres. Homens e mulheres. No pleito eleitoral, o PT também caminha para ter essa paridade eleitoral, porque é fundamental que a gente estimulemos a participação. Houve um aumento, não expressivo, mas já houve um aumento na bancada, isso também muito fruto. Eu acredito que nós temos uma presidenta mulher e com certeza isso acaba estimulando a participação de outras mulheres, que eu acho que é fundamental. Você tem informação? Acredito que não, mas a gente tem que perguntar. O jornalista tem que provocar. Existem aí notícias que a presidente Dilma possa vir retornar à região ou só em época de eleição, Emerson? Porque ela veio uma única vez, né, no primeiro turno, né? Será que ela pode retornar no ano que vem? Estar mais presente aqui na região? Eu acredito que é possível. Ela veio aqui antes do início do pleito eleitoral, inclusive para anunciar os recursos de investimento. Isso, que foi ali no túnel e da BRT que vai ligar o Litoral Sul a São Vicente. É evidente que a gente vai pleitear que ela tenha uma presença. Mas o mais importante, acredito, Douglas, que a presença dela é a gente garantir um conjunto de investimentos para a população da Baixada Santista, que já nesse primeiro mandato dela, a gente já tem um conjunto de investimentos importantes para a Baixada e acredito que nós vamos conseguir muito mais. Rápido intervalo, na sequência, último bloco do Hora Geral, estamos conversando com o coordenador do Partido dos Trabalhadores da Macro-Região e secretário de Habitação de São Vicente, Emerson Santos. Eu volto já.